Nossa, meu convidado de hoje é muito especial. Ele é o maior ilusionista do Brasil. Passa a vida aí pelo mundo afora, fazendo mágica, literalmente. E Sal Imamura vai estar com a gente daqui a pouco e vai mostrar como é que você também pode dar um toque de mágica no seu negócio. Bem-vindo ao Amei Está no Ar. Sinceramente, eu não sei se todo ano eu penso a mesma coisa, mas quando vai chegando essa época do ano, eu falo, caramba, não é possível que já acabou o ano. Gente, depois de amanhã é Natal, depois Ano Novo, acabou, e aí já vem Carnaval daqui a pouco. Que loucura, né? Mas tem uma coisa muito boa nessa época do ano. Além dos encontros de família, mesa farta, tem também ótimas oportunidades para os empreendedores. Por exemplo, todo mundo fica afim de fazer umas encomendas, né? Porque nessa época do ano ninguém quer ficar trabalhando muito. Por isso, você vai ver como é que você pode lucrar com as festas de fim de ano. Esse restaurante em Brasília, que tem um cardápio voltado para a culinária internacional, criou um menu especial para as festas de fim de ano. Sou o chefe Gabriel do Restaurante Blas, venho aqui apresentar para vocês a nossa ceia de Natal. Estamos com diversas opções para fazer a sua ceia completa. Temos filé mignon, bacalhau, pernil, a ave natalina, diversas opções para que a sua ceia seja fantástica e incrível. Esse é o segundo ano que o Restaurante Blas aproveita essas datas sazonais para ganhar um extra. Em 2022, a medida elevou o faturamento do negócio em 30%. Com o mercado aquecido natalino, minha expectativa de crescimento de vendas de entre 20% a 30%, em relação ao ano passado, porque eu já vejo que os clientes estão bem interessados pelas ceias de Natal. E para não deixar tudo para a última hora, o restaurante abriu a temporada de encomendas no início de dezembro. E logo nos primeiros dias, a agenda tem mais de 20 pedidos de pratos especiais. Esse outro restaurante especializado em comida nordestina também está otimista com o período. Desde quando a gente abriu essa parte das encomendas, cada ano que passa a gente está tendo mais encomendas, então está vindo um extra, cada vez mais. E a aposta do empreendimento vai além dos assados tradicionais para as ceias de Natal e Ano Novo. E aí a gente começou a colocar mais coisas no cardápio, vendo que cada ano o que os clientes estavam querendo mais, então a gente está mais sobremesas, que antigamente tinha poucas opções, hoje a gente tem bem mais, os tipos de entradas. Então a gente começou a ver o que o cliente estava pedindo mais e a gente acabou aumentando um pouquinho o cardápio para ter uma variedade, não ficar só preso em alguma coisa só, um tipo só, dois. Então é bem grande as opções e é bem variado. Você é do tipo que cria conexões inovadoras ou você é do tipo que quer investir nelas? Bom, seja qual for o seu caso, a gente vai mostrar uma feira muito incrível que aconteceu em São Paulo. A Inovativa Experience em São Paulo aconteceu mostrando várias startups que fazem todo esse tipo de negócios. Você vai adorar. Uma ideia, um sonho e muita força de vontade. Foi assim que nasceu a Brazilian Dream, startup que digitaliza o processo de seleção de jogadores de futebol para os clubes. A gente conecta jogadores com olheiros que fazem a avaliação desses jogadores, eles geram uma lista de destaques. Essa lista de destaques os clubes têm acesso e podem selecionar esses jogadores para participar das suas peneiras. Mas depois de ter essa ideia, foi preciso enfrentar muitos desafios. O mundo novo dos empresários era desafiador. 73% dos municípios brasileiros não tem um clube de futebol profissional, mas tem jogador do Brasil em qualquer lugar. Em 3 meses de operação, a empresa já soma 300 jogadores cadastrados. Colocamos 3 jogadores em clubes no Rio Grande do Norte, a gente começou a operação no Rio Grande do Norte, então a gente está testando tudo para depois escalar para o resto do Brasil. Os dois lados da negociação se encontraram durante o Inovativa Experience, realizado na capital paulista pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também pelo Sebrae. Diante dos investidores, os criadores de startup puderam apresentar os seus projetos e buscar apoio. Agora, essa edição são 102, muito diversas, muito impactantes,
muito sólidas, preocupadas com o que vão entregar como cidadãos, como comunidade. Então, a preocupação com oceanos é muito frequente, engenharia de transformação, lixo, realmente histórias de sucesso, de estudo, esforço e muito diferenciado, como sempre, porque a cada edição a gente fica ainda mais certo de que está fazendo um programa muito importante. O Paulo hoje é mentor do Inovativa, mas também já foi empreendedor há 3 anos, quando lançou a própria startup, a Pricebook do Brasil. Quando a gente fala de startup, normalmente você associa startup à tecnologia. Então eu vejo, por exemplo, nas apresentações, que muitos técnicos que são experts em tecnologias, nas mais diversas áreas, se apresentam muitas vezes como CEO, mas que carecem, por exemplo, de uma boa base de gestão. E eu acho que o Inovativo é um momento onde ele começa a se tocar com isso, começa a ter mentoria, começa a ter insights, né, que fazem com que ao longo da jornada, e ao final da jornada principalmente, eles passem a perceber que a startup não é só tecnologia, né? A startup precisa de uma base de gestão para que ela efetivamente possa ser sustentável. Por experiência própria, hoje ele orienta os novos empreendedores sobre qual o melhor caminho a seguir. E mais do que isso, destaca o que muitos acabam deixando de lado nessa jornada. O que uma startup deve ter para se tornar atrativa no mercado? Eu preciso de um bom marketing, eu preciso de uma boa relação com as questões das despesas financeiras, de um modelo de negócio que venha a monetizar e se tornar uma startup sustentável que possa tracionar e escalar. E quem sabe no futuro, né? Como é o sonho da maioria do pessoal das startups, tornar um unicórnio, né? Desde pequena eu sou fascinada pelo mundo do ilusionismo. Agora você vai conhecer hoje Misao Imamura. Gente, ele é considerado um dos principais ilusionistas do mundo. Ficou curioso? Então não sai daí, porque a gente volta já já. Agora você vai ver algo completamente diferente de tudo que você já viu aqui no Amei. Nosso convidado é um cara incrível, ele é mestre na arte do entretenimento. O maior legado dele, na verdade, é inspirar, influenciar as vidas das pessoas. Além de fazer os espetáculos incríveis que ele faz pelo mundo afora, ele também criou uma mentoria sobre transformação pessoal e comportamento humano. É muito interessante. E, é claro, é um grande empreendedor, né, gente? Ele faz as apresentações de ilusionismo, roda o Brasil e o mundo. Aliás, acabou de chegar de Riad. Ele estava na Arábia Saudita fazendo mágica. Imagina que coisa incrível. É muita alegria ter aqui comigo no estúdio Misao Imamura. Misao, bem-vindo! Para mim é uma honra estar com você aqui. Honra toda minha. Já vamos começar falando dessa tour que você fez aí por lugares tão distantes? É verdade. Como foi fazer ilusionismo lá na Arábia Saudita? Um público tão diferente do nosso, uma realidade tão diferente da nossa. Totalmente diferente, a cultura é diferente, eles não estão acostumados a saírem de casa para assistir espetáculos. E foi algo assim muito impactante, porque lá eu não fiz uma apresentação convencional, onde a ideia era simplesmente impressionar a plateia, mas eu levei uma mensagem para eles, uma mensagem onde eu falava sobre o amor, da aliança, a importância da aliança com as pessoas, e foi algo que foi muito bem recebido, eles se emocionaram e foi muito legal, porque uma coisa é você fazer isso aqui no teu país, no Brasil, que você já conhece bem, né, a reação das pessoas, agora lá era tudo uma novidade. Como é que ilusionismo e empreendedorismo conversam? Totalmente, porque o ilusionismo, diferentemente da mágica, ele precisa de uma estrutura para acontecer. Ou seja, o ilusionista, então, ele não pode ser apenas um artista, mas ele tem que ser um empreendedor e tem que ser também um bom líder. Imagine só, para você fazer aparecer um automóvel no palco. Você já fez isso? Já, essa é a minha especialidade. Aparecer automóvel. Automóvel, caminhões, aviões. Avião? Você já fez aparecer um avião? Sim, avião, helicóptero. Que coisa incrível! E a ideia é que, quando você está no palco, a equipe ela tem que estar totalmente autônoma, ou seja, você não está lá atrás para comandar cada passo. Não, então a equipe tem que saber
o que ela tem que fazer e se houver qualquer imprevisto, ela tem que administrar esse imprevisto, me comunicando isso de uma forma imperceptível. Ou seja, esse é um treinamento que a gente dá e que a gente tem, inclusive, utilizado para executivos de outras empresas, porque muitas corporações, as multinacionais, as grandes corporações, os CEOs querem fazer a própria apresentação. Então, eles nunca fizeram mágicas ou ilusionismo na vida deles, mas treinando comigo eu consigo fazer com que na abertura de uma grande convenção eles apareçam de uma forma impactante e sempre dão aquele recado de uma forma mágica para a plateia de colaboradores. Que coisa incrível isso, eu nunca tinha pensado nisso, porque realmente, depois de Steve Jobs, as apresentações realmente viraram acontecimentos, né? Verdade. E as pessoas ficam esperando, aguardando qual vai ser o próximo produto que tal empresa vai lançar. Então, quando a pessoa se prepara para fazer disso de verdade um show, aí realmente o produto fica ainda mais destacado. E você falou algo perfeito, porque se não fica algo muito técnico. Por exemplo, nós fizemos um lançamento há um mês atrás de um climatizador de ambientes. E o que acontece? Você vai fazer esse espetáculo, normalmente são técnicos que estão lá assistindo, ou seja, fica algo muito técnico. Então, eu fui justamente contratado para dar uma humanização, fazer com que a plateia vivesse num ambiente não apenas técnico, mas de que atrás da técnica tem um ser humano que está preocupado com outro ser humano. E esta que é a minha maior missão dentro das corporações. Incrível. Você começou quando? Conta pra mim da sua trajetória. Começou novinho? Novinho, com 10 anos de idade. Mentira, comecei com 10 anos. Por um motivo. Não porque eu queria, mas porque eu sofria bullying na escola e eu fiquei isolado. Eu falei, não quero mais me relacionar com ninguém. E minha mãe e meu pai, preocupados com isso, tiveram uma ideia, vamos dar uma caixa de mágicas para ele, aquelas que compram em lojas de brinquedo, para ver se ele começa a se entusiasmar em mostrar a mágica para as pessoas e começa um relacionamento com elas. E funcionou, né? E foi assim que eu comecei a me relacionar pouco a pouco com as pessoas. Aqueles garotos que faziam bullying comigo agora eram meus amiguinhos, porque eles me convidavam para as festinhas deles. E ficavam te admirando e querendo aprender seus truques, né? Exato, exato. E aí, como que essa carreira foi acontecendo no Brasil? No Brasil foi algo muito desafiador, porque normalmente a mágica você consegue atuar, né, com simplicidade, com baralho, com um coelho que sai de uma cartola, objetos que você tem controle. Agora, o ilusionismo não, você precisa de uma equipe, de uma estrutura, efeitos especiais, e tudo isso envolve uma grande estrutura e uma grande estrutura que custa muito. E o Brasil não tem muito essa cultura, né? Não tinha. Não tinha, você criou. Em 93 não tinha, exatamente. E foi aí então que eu fui viajar para fora para ver como que funcionava isso lá fora. E se era possível trazer isso ao Brasil. Aí eu vi que era uma estrutura milionária que eu precisava. E foi nesse momento então que a primeira coisa que eu tinha que fazer é diferenciar a mágica daquilo que eu fazia, que é o ilusionismo. Então o termo ilusionismo fui eu quem diferenciou pela primeira vez aqui no Brasil, em 1993. E por quê? Porque era uma estratégia comercial que eu tinha que fazer. Porque senão todo mundo pensava, por que um mágico cobra R$100 e outro mágico vai cobrar R$20 mil? Qual que é a diferença de um para o outro? Tudo mágica. Então eu tive que diferenciar que o mágico, ele faz algo com uma estrutura menor e o ilusionista com algo maior. E outro detalhe, eu vejo muitas vezes mágicos querendo falar sobre estruturas corporativas. Mas é muito diferente a estrutura do ilusionista, porque o ilusionista, diferentemente do mágico, ele tem que gerenciar toda a estrutura. Por exemplo, o que eu falo, o mágico trabalha com a pomba e o coelho. A pomba não vai chegar atrasada jamais no evento, né? E o coelho jamais vai processá-lo na Justiça do Trabalho. Então, são coisas bem diferentes. Quando você está como ilusionista, você tem que administrar tudo isso. Ou você tem que delegar isso para alguém que faça isso muito bem. É um grande desafio, né? Exato. E, bom, você que está em casa, ele já deu algumas dicas muito interessantes. Primeiro, seu sonho pode ser qualquer um que dá jeito, gente. Olha o sonho dele, fazer coisa que nem existia no Brasil, não era uma cultura. E ele foi para fora, estudou, viu como fazia,
trouxe para cá e conseguiu fazer. Então, já a primeira dica é, seja qual for o seu sonho, você pode transformar ele num negócio de verdade. E a outra coisa é saber se valorizar, saber colocar e fazer com que as pessoas entendam por que tem tanto valor isso. É muito incrível. Agora, depois de fazer já toda essa carreira incrível, fazer esses shows todos pelo Brasil e pelo mundo, você ainda deu um passo adiante, que foi usar a ideia do ilusionismo para influenciar as pessoas, né? Para fazer com que isso traga ainda uma mensagem de autodesenvolvimento. Perfeito. Fala um pouquinho para mim. Essa é uma outra especialidade, porque pela necessidade do país. O que aconteceu foi que as pessoas me contratavam, as empresas, as organizações, segundo a Forbes, as mais valiosas marcas do mundo, né, são nossas clientes. O que eu fiz foi que eu entendi que meu papel lá não era entreter as pessoas. Meu papel era o quê? Fazer com que as pessoas que estavam nos assistindo tivessem uma nova consciência para que elas atuassem de forma diferente ou de forma mais eficiente dentro das corporações. E esse era o meu papel. Então, o que eu fazia era para influenciar diretamente a atividade daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. Uma mistura de coach com popstar. Falou bem. O que acontece é que, normalmente, a pessoa vem com uma técnica, né, para explicar isso, como funciona, mas a pessoa, às vezes, não tem a autoridade necessária. No meu caso, eu juntei as duas coisas. A autoridade de quem, pela primeira vez na história, criou o ilusionismo, desenvolveu o ilusionismo num país que ninguém acreditava que ia dar certo. Num país de terceiro mundo, cujas, a realidade é extremamente desafiadora. Perfeita. E outra coisa é a adaptação também. Eu não fui com um grande espetáculo de cara. Eu percebi que um grande mercado que tinha e que eu podia explorar era o mercado corporativo. Ou seja, os meus primeiros projetos que sustentaram os 20 anos de sonho trabalhando com ilusionismo eram projetos corporativos, onde as empresas queriam lançar produtos e elas falavam, nunca lançamos com ilusionismo, como é que seria isso? E me encomendavam um projeto para fazer aparecer um caminhão, para eu falar as características, as novas características de um novo modelo de carro, e aí que as coisas foram andando. E todas as empresas perceberam que seria uma boa lançar um produto novo com o ilusionismo. Maravilhoso. E aí agora você está se preparando para lançar também, perto do Natal, já vou dando um spoiler, gente, ele vai lançar uma mentoria. Conta para mim um pouco disso. Perfeito, uma mentoria diretamente para empreendedores, ou seja, não é uma mentoria para a pessoa aprender mágicas básicas e depois se divertir as pessoas. Isso ela vai aprender também, mas é uma coisa indireta. O que ela vai aprender é mentalidade. Por exemplo, se eu pegar aqui esse cartão, tá? E coloco aqui, eu vou até mostrar para cá. Olha só que interessante. Pego esse cartão, seguro ela aqui na mão, viro, ela some e aparece aqui. Gente, seu programa ao vivo, viu? Não teve nenhum corte de edição aqui, não. E agora, como que funciona isso? Isso é muito bom para as corporações, que é onde muitas vezes temos desafios novos e as pessoas, os colaboradores dizem, isso é impossível. Quando a gente fala que isso é impossível, o que a gente mostra? Que não é a mágica que é difícil, mas é sim o coração que não está aberto para aquilo que é novo. Então, por exemplo, como que faz isso? É simples, é só fazer isso. É jogar a carta para trás, porque tem uma técnica, que aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Então, a carta fica para trás aqui. Eu faço a mise-en-scène, finjo que pego a carta nunca esteve aqui, ela nunca saiu daqui, na verdade. Quando ela some, as pessoas pensam, ué, onde está? E nesse exato lapso de tempo, eu pego e fecho a mão e parece que ela surge aqui atrás da orelha. É simples assim. No entanto, essa simples mágica nos ensina muitas coisas. O que é que na nossa corporação, na nossa empresa, não estamos enxergando e, por isso, acreditamos que não existe? Talvez um produto, um tesouro escondido lá que você pode usar agora, por exemplo, no final de ano. Não está sendo, talvez, bem aproveitado. Exato. Qual mão de obra? Talvez uma pessoa que está lá perdida num setor lá escondido e que talvez ela seja brilhante, talvez no outro. Ou seja, o que é que você tem nas tuas mãos que pode ser utilizado de uma forma diferente e que pode dar um resultado completamente diferente? É uma mudança de mindset mesmo, de olhar, né? Você abre a cabeça para as possibilidades. Exato.
Incrível isso, Sal, exato. Que lindo. E essa que é a minha missão, é fazer com que... Eu não conheço o negócio de cada um, eu conheço o meu negócio, mas eu posso inspirar essas pessoas a enxergarem aquilo que elas não enxergam ainda hoje nos negócios dela. E essa percepção vai mudar totalmente o destino da empresa que ela pertence. Eu imagino que as pessoas que estão em casa devam estar falando, na minha pequena empresa, na minha média empresa, na minha grande empresa, na minha micro aqui, eu também quero fazer isso. E aí, como que as pessoas fazem uma mentoria com você? Conta um pouquinho desse trabalho de coach que você também oferece. Perfeito. A pessoa a gente vai ter a mentoria online e depois vai ter um encontro presencial. A mentoria online é para eu entender o que a pessoa precisa, o que a empresa precisa, para depois eu não fazer com que a pessoa perca tempo comigo, mas sim que eu vá direto naquilo que ela espera. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não sabe como divulgar um produto de uma forma diferenciada, né? Então, a gente vai focar nisso para aquele exato mentorado. O outro, talvez, eu queria entender como que eu posso perceber mais as coisas, porque eu estou vendo que o mundo está passando, eu estou perdendo muitas oportunidades. Então, vamos aguçar essa visão que ela tem, para que ela consiga enxergar com mais clareza aquilo que está passando diante dos olhos dela. Essa que é a mentoria. E a mentoria, ela dura... Totalmente customizada, então, Totalmente customizada. Para o cliente. Ela demora 4 semanas, durante 4 semanas, eu atuo com a pessoa no treino e depois ela tem 1 semana para desenvolver esse treinamento, treinar, praticar. Na segunda semana a gente faz como é que ela fez, a gente faz uma análise do que ela fez e a gente começa então a ensinar outro passo para a próxima semana. Incrível. E como que a pessoa faz isso? Você tem um Instagram? Como é que as pessoas te acham? Vão me achar no Instagram. É melhor, que é @IssaoImamura, tudo junto. Isao com 2 S. Isao com 2 S e I, tudo I. Isao Imamura, tudo junto? Tudo junto, só isso. Ela entra lá e depois lá tem um link que ela vai conseguir localizar lá. Ou então ela deixa um direct para mim e fala, eu quero fazer a mentoria. E aí a gente vai dar uma condição especial para ela que está assistindo esse programa nesse exato momento. Isao, eu imagino que para você estar em cima de um palco, porque eu amo estar em cima do palco. Quando você conta uma piada as pessoas riem, gente, dá uma felicidade. Ou numa tela de cinema e o público reage. É incrível. Mas são coisas muito normais, assim, do dia a dia da gente. Você faz uma coisa que as pessoas ficam de boca aberta, sem acreditar. Como assim? Sumiu um caminhão ou apareceu um carro, de repente, nesse palco. Como que é para você? Como que você se sente quando você vê a plateia inteira impressionada com o truque, uma mágica que você fez? A gente entende que o trabalho da equipe funcionou bem. Essa que é a ideia. Hoje, a nossa maior alegria é quando a gente vê que o trabalho daquele time todo funcionou perfeitamente, né? Ou seja, e as adversidades que acontecem, sempre acontece alguma surpresa, por mais que a gente faça o mesmo ato, cada local é um local diferente e esses locais apresentam condições técnicas diferentes e a gente tem que ajustar o tempo todo. Então isso são os bastidores que ninguém percebe. Todo mundo olha o palco e acha que as coisas vão acontecer automaticamente e não acontecem. Às vezes é um número que você já faz há 10 anos e naquele momento você passa por uma dificuldade que se você não fizer uma adaptação muito importante naquele momento, talvez o ato aconteça de uma forma errada. Impressionante, porque essa analogia é perfeita para o empreendedorismo, né? Tanto a coisa de você sacar que sozinho você não faz nada, que você precisa da sua equipe, que você precisa estar muito afinado e que precisa valorizar o trabalho de cada um na sua equipe, porque de verdade empreender é um trabalho coletivo, ninguém faz nada sozinho mesmo. E essa coisa que você falou do palco, né, de você, mesmo aquilo que você está acostumado, está fazendo ali com o pé nas costas, sabe fazer aquilo, tem uma hora que algum elemento muda e que o negócio desanda. Perfeito. Então, você ter essa sacação de perceber isso e né, improvisar e dar uma nova solução para aquilo de forma rápida, eficaz, otimizar a situação é realmente um grande aprendizado. Então, acho que fico muito feliz de ver assim, uma carreira que já era incrível, só de, você tá no palco fazendo, né, esses truques ilusionistas, já é uma coisa incrível. Mas você ter dado ainda esse upgrade na sua carreira, na sua forma de se comunicar com o seu público, é muito bacana, porque você pode ajudar muita gente fazendo isso.
Eu tenho certeza que a galera que está em casa deve já estar tendo 1000 ideias, só com essa conversa rapidinha que a gente está tendo aqui, né? Perfeito, essa é a intenção, exatamente, gerar exatamente esse valor através do quê? Daquilo que as pessoas falam que é invisível, elas não enxergam. Porque que eu falo sempre, tudo que é visível foi criado pelo invisível. Seja uma ideia, seja alguma intenção no coração, e é importante que o empreendedor ouça essa intenção o tempo todo. E uma pergunta que sempre falo para eles fazerem para si mesmos: o porquê você está fazendo aquilo que está fazendo. É fundamental, porque senão você simplesmente, estou fazendo, e você entra no automático. E quando você entra no automático, é o maior perigo. No espetáculo, é o ilusionismo, dá tudo errado. No empreendimento, é você fazer com que o negócio, que era super promissor, acabe afundando antes da hora. Isso acontece demais. Então, realmente, essa conexão com o coração e essa conexão com o propósito, né? Não só o que você adora fazer, mas o que está servindo à comunidade que você está inserido, como que o seu produto de verdade, né, vai trazer alguma coisa boa para a pessoa, para o seu consumidor. Então, é muito bonito você falar isso, porque, de verdade, a analogia com o palco, ela é perfeita. Ai, já acabou o nosso tempo, já estão me falando aqui, programa ao vivo é assim, Sal. A gente tem que, quando a conversa começa a esquentar, a gente tem que finalizar. Vou pedir para você dar sua mensagem final para o nosso público e já quero desde já te agradecer imensamente por estar com a gente aqui hoje no Amei. Tá bem, então. Então, a mensagem final é: não fique sozinho. Faça comunhão com as pessoas que você se identifica, aquela pessoa que você acredita que ela é uma pessoa que você gostaria de ser no futuro próximo. Ou seja, um grande empreendedor, alguém que tem uma visão não só empreendedora, mas uma visão pessoal também. Isso é fundamental, que você nunca esteja sozinho e que você consiga enxergar aquilo que poucos enxergam. Ou seja, olhe para onde todos olham, mas enxergue aquilo que ninguém vê. Essa é a maior mágica que você pode fazer. E conte comigo se precisar de qualquer tipo de ajuda nesse sentido. Adorei, amei! Realmente foi mágica a sua participação aqui hoje, Sal. Obrigado. Muito obrigada, gente. E Sal Imamura dando um recado incrível aqui pra gente hoje no Amei. Muito obrigada para você que estava aí do outro lado assistindo. E amanhã a gente está de volta, 20h30 da noite, esperando por você, ao vivo aqui no canal Empreender.